existe e não escuta nada do que você fala. Qual é o melhor jeito de fazê-lo calar a boca e ir embora? Dizer, você está certo. Funciona todas as vezes. Diga às pessoas, você está certo, e elas põem um sorriso bonito no rosto e o deixam em paz por pelo menos 24 horas. Mas você não concordou com a posição delas. Apenas usou, você está certo, para encerrar a conversa importuna. Eu estava na mesma situação com Brandon. Ele não me ouvia nem aceitava meus conselhos. O que eu poderia dizer para chegar àquele menino? Como poderia ajudar Brandon a mudar de atitude? Lembrei-me de Benji e Sabaya, e tive uma conversa com Brandon antes de um jogo crucial. Vasculhei minha mente em busca de uma maneira de ouvir dele as duas palavras fundamentais. Está certo. Você parece pensar que se esquivar de um bloqueio é coisa de fracote. Falei. Acha que é covardia desviar de alguém que está tentando atingir você. Brandon me encarou e fez uma pausa. Está certo, disse ele. Com essas palavras, Brandon enxergou que o estava freando. Depois que entendeu por que tentava derrubar cada bloqueador, ele mudou. Começou a evitar bloqueios e se tornou um linebacker excepcionalmente bom. Com Brandon em campo fazendo tackles e brilhando como linebacker, a St. Thomas More School venceu todos os jogos. Usando, está certo, para fechar uma venda. Chegar ao, está certo, ajudou uma de minhas alunas em seu trabalho, como representante de vendas de uma grande empresa farmacêutica. Ela estava tentando vender um novo produto a um médico que usava um medicamento semelhante. No território dela, ele era o maior usuário desse tipo de medicamento. A venda era crucial para o sucesso da minha aluna. Nos primeiros encontros, o médico rejeitou o produto. Disse que não era superior ao que já estava usando. Não foi amistoso. Não quis nem ouvir o ponto de vista dela. Quando ela apresentava os atributos positivos do produto, ele a interrompia e os derrubava. Ao preparar sua abordagem de venda, ela investigou tudo o que era possível sobre o médico. Soube que ele tinha paixão por tratar seus pacientes. Cada um era especial aos seus olhos. Melhorar a sensação de calma e paz dos pacientes era o resultado mais importante para ele. Como ela poderia fazer com que essa compreensão sobre as necessidades, os desejos e as paixões do médico trabalhasse a seu favor? Na visita seguinte, o médico perguntou sobre quais medicamentos ela queria falar. Em vez de apregoar os benefícios do novo produto, ela falou sobre a prática dele. Doutor, disse ela, da última vez que estive aqui falamos sobre seus pacientes com essa doença. Eu me lembro de pensar que o senhor parecia ter paixão por tratá-los. Também percebi que trabalha duro para elaborar o tratamento específico para cada paciente. Ele olhou-a nos olhos como se a estivesse vendo pela primeira vez. Está certo, disse ele. Eu de fato me sinto como se estivesse tratando uma epidemia que os outros médicos ainda não detectaram. Isso significa que muitos pacientes não estão recebendo o tratamento adequado. Ela mencionou a compreensão profunda que ele parecia ter sobre como tratar esses pacientes, especialmente porque alguns não respondiam a medicamentos convencionais. Os dois falaram sobre desafios específicos que ele enfrentava. O médico deu exemplos. Quando ele terminou, minha aluna resumiu o que ele dissera, com ênfase na complexidade e nos problemas dos tratamentos. O senhor parece ajustar tratamentos e medicações específicos para cada paciente, disse ela. Está certo, respondeu ele. Era o avanço que ela buscava. O médico vinha sendo cético e frio, mas quando ela reconheceu sua paixão pelos pacientes. Usando o resumo, os muros caíram. Ele baixou a guarda e minha aluna conseguiu ganhar sua confiança. Em vez de abordar a venda de seu produto, ela o deixou descrever seus tratamentos e procedimentos. Com isso, aprendeu como seus medicamentos se encaixariam na prática daquele médico. Então parafraseou o que ele dizia sobre os desafios de sua prática e os devolveu a ele. Quando o médico sinalizou sua confiança e seu entendimento, ela pôde divulgar os atributos de seu produto e descrever com precisão como este o ajudaria a alcançar os resultados que ele desejava para seus pacientes. Ele escutou atentamente. Isso pode ser perfeito para tratar um paciente que não foi beneficiado pelo medicamento que receitei, admitiu ele. Vou experimentar o seu. Ela fechou a venda, usando, está certo, para o sucesso na carreira. Um de meus alunos coreanos chegou ao, está certo, ao negociar um novo trabalho com seu ex-chefe. Ao retornar para Seul depois de obter um MBA, ele queria trabalhar na divisão de eletrônicos de consumo da empresa, e não na seção de semicondutores, onde for alocado. Ele era especialista em recursos humanos. Seguindo as regras da empresa, acreditava que tinha que permanecer no departamento do qual tinha se licenciado, a não ser que também pudesse obter a aprovação do ex-chefe. Ele receberá 2 ofertas de trabalho da divisão de produtos de consumo, dos Estados Unidos. Ligou para o ex-chefe. Você deveria rejeitar essa oferta e encontrar seu lugar aqui na divisão de semicondutores, foi a resposta. Meu aluno desligou o telefone chateado. Se quisesse avançar na empresa, tinha que obedecer ao ex-superior. Ele rejeitou as 2 ofertas e se preparou para retornar à seção de semicondutores. Então decidiu entrar em contato com um amigo que era gerente sênior no departamento de recursos humanos para verificar os regulamentos da empresa. Descobriu que não havia regra alguma sobre permanecer na divisão original, mas que precisaria da aprovação do ex-chefe para trocar de setor. Ele telefonou de novo para o ex-chefe. Dessa vez, fez perguntas para induzi-lo a se revelar. Há algum motivo para você querer que eu vá para o departamento de semicondutores? Perguntou. É a melhor posição para você, disse o ex-chefe. A melhor posição? Ecoou ele. Parece que não há nenhum regulamento dizendo que eu tenho que continuar na divisão de semicondutores. Disse o ex-chefe. Acho que não há. Então me diga por favor, o que fez você decidir que devo permanecer no setor de semicondutores? Pediu ele. O ex-chefe explicou que precisava de alguém ali para ajudá-lo a criar uma rede de comunicação entre as divisões de semicondutores e de produtos de consumo. Então parece que você poderia aprovar minha nova posição independentemente da divisão, desde que eu esteja na sede e possa ajudar você a se comunicar melhor com os principais gerentes. Está certo, disse ele. Devo admitir que preciso de sua ajuda nisso. Meu aluno percebeu um avanço. Não apenas fizeram o ex-chefe pronunciar aquelas doces palavras, está certo, como ele revelara o verdadeiro motivo. Precisava de um aliado na sede. Você precisa de alguma outra ajuda? Perguntou. Vou lhe contar tudo, respondeu o ex-chefe. Meu aluno ficou sabendo que a meta de seu ex-superior era ser promovido a vice-presidente em 2 anos. Ele queria desesperadamente assumir esse cargo. Precisava de alguém na sede para defendê-lo junto ao CEO da empresa. Eu ajudaria você de qualquer forma, disse meu aluno, mas poderia colaborar com a rede e também falar com o CEO a seu favor mesmo que estivesse na divisão de produtos de consumo, certo? Está certo, disse ele. Se você receber uma oferta da unidade de produtos de consumo, terá minha aprovação. Pimba. Ao fazer as perguntas que levaram o ex-chefe ao, está certo, meu aluno alcançou seu objetivo. Ele também levou o chefe a revelar 2 cisnes negros, a dinâmica de avanço subjacente e não mencionada em uma negociação, que exploraremos em mais detalhes no capítulo 10. O chefe precisava de alguém na sede para ajudá-lo a criar uma rede de comunicação. O chefe queria ser promovido e precisava de alguém para falar a seu favor junto ao CEO.
Meu aluno conseguiu o trabalho que desejava na divisão de eletrônicos de consumo, e tem falado a favor do ex-chefe. Fiquei impressionado. Escreveu-me em um e-mail. Nesta cultura não é realmente possível saber o que um superior está pensando. Tenho muitas oportunidades de viajar pelo país e falar com líderes do mundo dos negócios, seja em palestras formais, seja em sessões privadas de aconselhamento. Entretenho as pessoas com histórias de guerra, e então descrevo algumas habilidades básicas de negociação. Sempre compartilho algumas técnicas. Chegar ao, está certo, é essencial. Depois de uma palestra em Los Angeles, uma das espectadoras, Emily, enviou-me um e-mail. Oi, Cris. Preciso lhe contar que experimentei a técnica do está certo em uma negociação de preço com um novo cliente em potencial e consegui o que queria. Estou muito animada. Antes eu provavelmente teria optado pelo caminho do meio, metade entre minha oferta original e a contraproposta inicial dele. Em vez disso, acho que avaliei da maneira correta as motivações do cliente e apresentei a afirmação ideal para obter um está certo na cabeça dele. Então ele propôs a solução que eu queria e perguntou se eu concordava. É claro que concordei. Obrigada. Emily. E eu pensei comigo mesmo, está certo. Lições-chave. Dormir na mesma cama e ter sonhos diferentes é uma antiga expressão chinesa que descreve a intimidade de uma parceria, seja em um casamento, seja em um negócio, sem a comunicação necessária para sustentá-la. Essa é uma receita para casamentos e negociações ruins. Quando cada parte tem o próprio conjunto de objetivos, metas e motivações, os sim e os você está certo, que agem como vernizes sociais lançados de maneira rápida e furiosa no início de qualquer interação, passam longe de substituir um real entendimento entre você e seu parceiro. O poder de chegar a esse entendimento, e não a um simples sim, é revelador na arte da negociação. No momento em que você convence alguém de que entende verdadeiramente seus sonhos e sentimentos, o mundo que ele habita, a mudança mental e comportamental se torna possível e é firmada a base para um avanço. Use estas lições para construir essa base. Estabeleça uma consideração positiva incondicional para abrir a porta e mudar pensamentos e comportamentos. Os humanos têm um impulso inato para atitudes socialmente construtivas. Quanto mais a pessoa se sente compreendida e positivamente afirmada nesse entendimento, mais provável se torna que esse impulso para um comportamento construtivo tome conta dela. Está certo, é melhor do que sim. Esforce-se para obtê-lo. Alcançar o está certo em uma negociação produz avanços. Use um resumo para desencadear um está certo. Para construir um bom resumo, use um rótulo combinado com paráfrases. Identifique, rearticule e afirme emocionalmente o mundo de acordo com. Capítulo 6. Incline a realidade deles. Em uma manhã de segunda-feira, na capital do Haiti, Porto Príncipe, o escritório do FBI recebeu um telefonema do sobrinho de uma proeminente figura política haitiana. Ele falava tão rápido que precisou repetir a história 3 vezes até eu entender. Por fim, captei o básico. Sequestradores haviam arrancado sua tia do carro e exigiam $150 mil de resgate. Você nos dá o dinheiro, disseram-lhe os sequestradores, ou sua tia morre. No rastro caótico e sem lei da rebelião de 2004, que derrubou o presidente Jean Bertrand Aristide, o Haiti superou a Colômbia como capital do sequestro das Américas. Na verdade, com 8 a 10 pessoas capturadas todos os dias no país caribenho de 8 milhões de habitantes, o Haiti adquiriu a fama duvidosa de ter o maior índice de sequestros do mundo. Durante essa onda violenta de raptos e ameaças de morte, eu era o principal negociador de sequestros internacionais do FBI, e nunca havia visto nada assim. Relatos sobre ataques cada vez mais ousados em Porto Príncipe pareciam chegar ao escritório a cada hora. 14 estudantes capturados em um ônibus escolar. O missionário americano Philip Snyder baleado em uma emboscada e arrastado juntamente com o menino haitiano que ele estava levando para Michigan para uma cirurgia no olho. Políticos proeminentes e homens de negócios haitianos arrancados de suas casas em plena luz do dia. Ninguém era poupado. A maioria dos sequestros acontecia da mesma maneira. Sequestradores usando máscaras de esqui cercavam uma casa ou um carro, forçavam a entrada com uma arma e agarravam uma vítima vulnerável, geralmente uma mulher, criança ou pessoa idosa. No começo, havia a possibilidade de sequestros serem conduzidos por gangues alinhadas politicamente com o intuito de desestabilizar o novo presidente do Haiti. Com o tempo, essa crença revelou-se equivocada. Criminosos haitianos são famosos por empregar meios brutais para fins políticos, mas, no caso daqueles sequestros, quase sempre se tratava de dinheiro. Mais adiante explicarei como juntamos as peças para descobrir quem eram os criminosos e o que eles realmente queriam. Informações valiosas na hora de negociar com essas gangues e desestabilizá-las. Mas primeiro quero discutir a característica crucial das negociações de alto risco envolvendo vida e morte, ou seja, como não sabemos nada no começo. Naquela segunda-feira, quando o sobrinho recebeu o telefonema dos sequestradores, ficou tão assustado que só conseguiu pensar em uma coisa: honrar o resgate. Sua reação faz sentido. Quando você recebe uma ligação de criminosos brutais dizendo que matarão sua tia se você não pagar um resgate imediatamente, parece impossível encontrar uma margem de manobra. Então você entrega o dinheiro e eles soltam seu parente, certo? Errado. Sempre há uma margem de manobra. A negociação nunca é uma fórmula linear. Same X com Y para obter Z. Todos nós temos pontos cegos e racionais, necessidades ocultas e percepções pouco desenvolvidas. Depois que você entende o mundo subterrâneo das necessidades e dos pensamentos não ditos, descobre um universo de variáveis que podem ser empregadas para mudar as exigências e expectativas de seu interlocutor, desde manipular o medo que assomete muitas pessoas diante de prazos finais e o poder misterioso de números ímpares até a nossa relação mal compreendida com a retidão. Há sempre maneiras de inclinar a realidade de seu interlocutor para que se adapte àquilo que, no fim das contas, queremos dar a ele, e não ao que ele inicialmente pensar que merece. Não faça concessões. Voltemos à exigência de um resgate de $150 mil. Sempre nos ensinaram a procurar uma solução em que as duas partes saiam ganhando, a acomodar, a ser razoáveis. Mas o que significa as duas partes saírem ganhando aqui? Qual é a concessão? Segundo a lógica de negociação tradicional incutida em nós desde pequenos, do tipo que exalta concessões, seria o seguinte: vamos rachar o prejuízo e oferecer a ele $75 mil. Assim todo mundo fica feliz. Não, de jeito nenhum. A mentalidade de os dois saírem ganhando, apregoada por tantos especialistas em negociação, em geral é ineficaz, com frequência, desastrosa. Na melhor das hipóteses, não satisfaz nenhum dos lados. E se você emprega com um interlocutor que acredita na tese do ganha-perde, prepare-se para ser enganado. É claro que, conforme observamos antes, é preciso manter uma abordagem cooperativa, de construção de entendimento, empática, do tipo que cria uma dinâmica capaz de aceitar acordos, mas sem ingenuidade, porque a concessão, dividir a diferença, pode levar a resultados terríveis. Concessão com frequência significa um acordo ruim, e um tema-chave que abordaremos neste capítulo é este: prefira não fazer nenhum acordo a fazer um acordo ruim, mesmo em um sequestro. Sim, um acordo ruim em um sequestro é aquele em que alguém paga e ninguém é
Libertado. Para explicar meu argumento sobre os riscos das concessões, vou dar um exemplo. Uma mulher quer que seu marido use sapatos pretos com o terno, mas o marido não quer. Ele prefere sapatos marrons. Então o que fazem? Ambos cedem e ficam na metade do caminho. E como você adivinhou, ele calça o sapato preto em um pé e o marrom no outro. Esse é o melhor resultado? Não, na verdade, esse é o pior resultado possível. Qualquer um dos outros dois resultados, usar sapatos pretos ou marrons, seria melhor. Da próxima vez que você quiser fazer uma concessão, lembre-se dos sapatos que não combinam. Então, por que somos tão obcecados pela noção de concessão, se ela quase sempre produz resultados ruins? O verdadeiro problema da concessão é que ela ganhou o status de grande conceito em relacionamentos, política e tudo mais. A concessão, assim nos dizem, é um bem moral sagrado. Relembra a situação. Nenhum resgate é justo e o sobrinho não quer pagar nada. Então, por que ele vai oferecer $75 mil, muito menos que $150 mil? O pedido de 150 mil não é válido. Qualquer que exija a concessão, o resultado é grotescamente ruim para o sobrinho. Vou dar o nome certo à concessão. É uma bobagem. Não fazemos concessões porque é certo. Fazemos porque é fácil e porque livra a nossa cara. Ao fazê-las, podemos dizer que é pelo menos conseguimos metade do bolo. Reduzindo a essência, fazemos concessões para nos colocarmos a salvo. A maioria das pessoas em uma negociação é movida pelo medo ou pelo desejo de evitar a dor. Poucas perseguem objetivos reais. Portanto, não se acomode. E eis uma regra simples: nunca divida a diferença. Soluções criativas quase sempre são precedidas de algum grau de risco, aborrecimento, confusão e conflito. Acomodação e concessão não produzem nada disso. Você tem que fazer o mais difícil. É nessa zona que estão os grandes acordos. E é isso que os grandes negociadores fazem. Prazos finais. Faça do tempo seu aliado. O tempo é uma das variáveis mais cruciais em qualquer negociação. A simples passagem dele e a proximidade de seu primo mais astuto, o prazo final, são a alavanca que empurra cada acordo rumo a uma conclusão. Quer seu prazo final seja real e absoluto, quer simplesmente seja uma linha riscada na areia. Ele pode levar você a acreditar que fazer um acordo agora é mais importante do que fazer um bom acordo. Em geral, prazos finais induzem as pessoas a dizer e fazer coisas impulsivas que vão contra seus interesses. Todos nós temos uma tendência natural a correr quando o tempo começa a se esgotar. Bons negociadores obrigam-se a resistir a esse senso de urgência e a tirar o melhor partido dele. Não é tão fácil. Pergunte a si mesmo: por que um prazo final desencadeia tanta pressão e ansiedade? A resposta: por causa das consequências, da percepção da perda que sofreremos. O acordo não será feito, grita nossa mente, vislumbrando algum cenário futuro imaginário, se nenhuma solução for alcançada até um certo momento. Quando você permite que a variável do tempo atraia esse pensamento, torna-se refém, criando um ambiente de comportamentos reativos e escolhas ruins. É a senha para seu interlocutor reagir e deixar que o prazo final imaginário, e a sua reação a este, faça todo o trabalho por ele. Sim, eu usei a palavra imaginário. Em todos os meus anos de atuação no setor privado, fiz questão de perguntar a cada empreendedor e executivo com quem trabalhei se, ao longo de sua carreira, ele já fora testemunha ou participará de uma negociação em que a perda de um prazo final teve repercussões negativas. Entre centenas de clientes, só um único e solitário cavalheiro refletiu seriamente sobre a pergunta e respondeu que sim. Os prazos finais com frequência são arbitrários, quase sempre flexíveis e dificilmente produzem as consequências que tememos. Eles são o bicho-papão da negociação, quase sempre um produto da nossa imaginação que nos perturba sem um bom motivo. O mantra que ensinamos aos nossos clientes é: melhor nenhum acordo do que um acordo ruim. Se incorporam verdadeiramente esse mantra e começam a acreditar que dispõem de todo o tempo de que precisam para conduzir a negociação direito. A paciência desses clientes se torna uma arma formidável. Algumas semanas depois do início da onda de sequestros no Haiti, começamos a observar dois padrões. Primeiro, as segundas-feiras pareciam ser especialmente movimentadas, como se os sequestradores tivessem uma ética de trabalho entranhada e quisessem adiantar o serviço da semana. E segundo, os criminosos ficavam cada vez mais ansiosos para receber o resgate à medida que o fim de semana se aproximava. De início, isso não fazia nenhum sentido. Porém, escutando com atenção os sequestradores e interrogando os reféns que resgatávamos, descobrimos algo que deveria ser óbvio. Não havia nenhuma motivação política por trás desses crimes. Aqueles caras eram criminosos comuns que queriam receber na sexta-feira para festejar no fim de semana. Depois que entendemos o padrão e o prazo final autoimposto pelos sequestradores, tínhamos duas informações-chave que mudaram totalmente a vantagem para o nosso lado. Primeiro, se aumentássemos a pressão, desacelerando as negociações até quinta ou sexta-feira, poderíamos conseguir um melhor acordo. Segundo, como ninguém precisava de nada próximo de $150 mil para ter um bom fim de semana no Haiti, oferecer muito menos como resgate já seria satisfatório. Quanto nos aproximaríamos do prazo final autoimposto por eles dependeria do nível das ameaças. Deu dinheiro ou sua tia morre é uma ameaça de estágio inicial, já que não define o tempo. Em qualquer tipo de negociação, uma escalada de ameaças específicas indica maior risco de consequências reais em um tempo especificado real. Para medir o nível de uma ameaça em particular, prestaríamos atenção em quantas das 4 perguntas: o quê, que, quando, como, eram feitas, quando produzem ameaças, as pessoas criam, de modo consciente ou não, ambiguidades e brechas que pretendem explorar. Como as brechas começavam a se fechar à medida que a semana avançava, e isso ocorreu repetidamente de maneiras semelhantes em diferentes sequestros. O padrão veio à tona. Tendo essa informação, passei a considerar os sequestros como eventos ordenados, com duração de 4 dias. Isso não era de grande ajuda para as vítimas, mas certamente tornou os sequestros mais previsíveis e muito mais baratos para as famílias. Você pode se beneficiar dos prazos finais em outras circunstâncias que não as negociações de reféns. Negociantes de carros tendem a oferecer um preço melhor perto do fim do mês, quando seu desempenho é avaliado. Vendedores corporativos trabalham com uma base quadrimestral e estão mais vulneráveis quando o quarto mês se aproximar do fim. Saber como os negociadores usam os prazos finais de seus interlocutores para obter vantagem parece indicar que é melhor manter o seu próprio prazo final em segredo. E é esse o conselho que você receberá da maioria dos especialistas em negociação da velha guarda. Em seu best-seller de 1980, você pode negociar tudo. Um Herb Corrêa conta como fechou seu primeiro grande negócio. A empresa tinha enviado Corrêa ao Japão para negociar com um fornecedor. Quando ele chegou, seus interlocutores lhe perguntaram quanto tempo ele ficaria e ele disse uma semana. Durante os 7 dias seguintes, seus anfitriões trataram de entretê-lo com festas, passeios e excursões, tudo menos negociação. Na verdade, os interlocutores de Corrêa só iniciaram as conversas sérias quando ele estava prestes a partir. Os dois lados acertaram os detalhes finais do acordo no carro a caminho do aeroporto.
Corrêa desembarcou nos Estados Unidos com uma profunda sensação de que o haviam feito de bobo e de que cedera demais sob a pressão do prazo final. Será que, analisando o que ocorrerá e se pudesse voltar no tempo, ele revelaria seu prazo final? Não, diz Corrêa, porque isso deu a seus interlocutores uma ferramenta que ele não tinha. Eles sabiam meu prazo final, mas eu não sabia o deles. Essa mentalidade está em toda parte hoje em dia. A maioria dos negociadores segue o conselho de Corrêa e esconde sua data limite por acreditar que revelá-la é uma fraqueza estratégica. Além do mais, essa é uma regra fácil de seguir, pois vou contar um segredinho. Corrêa e o rebanho de especialistas em negociação que o segue estão errados. Os prazos finais valem para os dois lados. Corrêa pode muito bem ter ficado nervoso com o que seu chefe diria se ele voltasse de mãos abanando. Porém, é igualmente verdade que seus interlocutores teriam se frustrado se ele tivesse ido embora sem terem fechado um acordo. Esta é a chave, quando a negociação termina para um lado, termina para o outro também. Na realidade, Dom Amor, professor da Haas School of Business, da Universidade da Califórnia em Berkeley, afirma que esconder um prazo final põe o negociador na pior posição possível. Em sua pesquisa, ele verificou que ocultar a data limite aumenta drasticamente o risco de um impasse. Isso porque ter um prazo final pressiona você a acelerar suas concessões, mas o outro lado, pensando que tem tempo, continuará exigindo mais. Imagine se os donos da NBA, Associação Nacional de Basquete Americana, estabelecessem um prazo final de lockout durante as negociações de contrato sem comunicá-lo ao sindicato dos jogadores. Eles fariam mais e mais concessões à medida que a data limite se aproximasse, incitando o sindicato a continuar com as negociações além do prazo final secreto. Nesse sentido, esconder um prazo final significa negociar consigo mesmo. E você sempre perde quando faz isso. Moore descobriu que negociadores que informam seu prazo final aos interlocutores conseguem acordos melhores. Isso é verdade. Primeiro, revelando seu limite você reduz o risco de impasse. E segundo, quando um oponente conhece o seu prazo final, ele chega mais depressa ao real momento de fazer acordos e concessões. Tenho um último argumento para apresentar antes de prosseguirmos. Os prazos finais raramente são inflexíveis. O mais importante é se engajar no processo e perceber quanto tempo ele levará. Pode ser que você perceba que tem mais a conquistar do que o tempo lhe permitirá. Não existe isso de justo. Na terceira semana do meu curso de negociação, proponho o meu tipo de jogo favorito, ou seja, aquele que mostra aos alunos o quanto eles não entendem a si mesmos. Eu sei, sou cruel. Chama-se o jogo do ultimato e funciona assim. Os estudantes se dividem em duplas formadas por um proponente e um aceitante. Dou $10 a cada proponente, e ele tem que oferecer ao aceitante um determinado valor. Se o aceitante concorda, recebe o que lhe é oferecido e o proponente fica com o restante. Se o aceitante recusa a oferta, nenhum dos dois recebe nada e os $10 voltam para mim. Se eles vencem e ficam com o dinheiro ou perdem e tem que devolvê-lo é irrelevante, exceto para o meu bolso. O importante é a oferta que fazem. Nesse experimento, o que mais surpreende é o seguinte, quase sem exceção, independentemente da opção, eles se veem em minoria. Não importa se escolhem 6, $4, 5, 5, 7, 3, 8, 2, etc. Os estudantes olham em volta e ficam sempre chocados ao constatar que nenhuma divisão foi mais bem escolhida do que outra. Em algo tão simples quanto dividir $10 encontrados, não há nenhum consenso sobre o que constitui uma divisão justa ou racional. Na sequência, eu me coloco diante da turma e apresento um argumento que eles não gostam de ouvir. A linha de pensamento que todos os estudantes seguiram foi 100% irracional e emocional. O quê? Dizem eles. Eu tomei uma decisão racional. Então explico por que eles estão errados. Primeiro, como todos poderiam estar usando a razão se houve tantas ofertas diferentes? Essa é a questão. Eles não usaram. Supuseram que o outro cara raciocinaria como eles. Se você faz uma negociação pensando que a outra pessoa raciocina como você está errado, digo. Isso não é empatia. Isso é projeção. Vou além. Porque pergunto, nenhum dos proponentes oferece $1, que é a melhor oferta racional para eles, logicamente, e recusável para o aceitante. E se eles ofereceram e foi rejeitado, isso acontece. Porque o aceitante recusou. Qualquer pessoa que fez outra oferta que não de $1 fez uma escolha emocional. Digo, quanto a vocês, aceitantes que recusaram $1, desde quando não receber nada é melhor do que receber $1? Será que as regras das finanças mudaram de repente? Isso abala a visão de meus alunos sobre eles próprios como agentes racionais. Nenhum de nós é. Somos todos irracionais. Todos emocionais. A emoção é um elemento necessário para tomar decisões que nós ignoramos por nossa conta e risco.